Vamos dar início então aos nossos estudos dessa semana do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos, e o tópico 16, a tolerância. Acho que não poderia haver para esse momento um tema mais propício do que este da tolerância diante das ameaças de guerras em âmbito global em que nós vivemos. Não podemos dizer que isso seja uma novidade, na medida em que, durante toda a existência dessa nossa quinta raça nesse planeta, o que nós mais fizemos foi guerrear. Não há nenhum de nós que, se pudesse se lembrar de encarnações passadas, não se veria como um soldado ou como vítima, intercalando de território a território e trabalhando sempre nos limites da intolerância. Então, ter que aceitarmos uns aos outros da maneira que nós somos é uma das tarefas mais difíceis. Talvez um grande desafio. Eu queria lembrar aqui um pouco do que nos revelam os Espíritos e também a Bíblia no livro do Gênesis, quando ali bem claramente Deus determina a missão do homem na terra segundo a sua criação, que é de crescer e multiplicar-se. E esse mandamento, esse mandato que Deus nos atribui, na verdade Jesus, como preposto divino, como tutor da nossa raça, como tutor de nós, vindo de povos, de planetas exilados, chegando aqui para a escola da fraternidade, a escola do amor, como espíritos rebeldes, pelo que nos consta, rebeldes da guerra de Órion, principalmente. E quando a gente lê em Emmanuel, A Caminho da Luz, muito provavelmente vindo do sistema solar de Capela, onde nós ali travávamos também guerras planetárias, de maior intensidade do que apenas guerras entre países, entre nações, territórios. Eram disputas muito mais difíceis e severas, e nós, espíritos belicosos, espíritos guerreiros, rebeldes, portanto, chegando aqui, fomos compelidos a reaprender a viver em sociedade. Chegamos aqui na época, possivelmente ali do homem erectus, começando ainda a viver nas cavernas, sem o conforto, sem a segurança, vítima de feras, vítima de clãs inimigos, de inúmeras adversidades do clima, de doenças, portanto com vidas muito curtas, como tem os animais selvagens, e ainda assim passando milênios a milênios até conseguirmos retomar os primeiros sinais de vida em sociedade, os primeiros sinais de comunicação pela escrita cuneiforme naquela região da Suméria, depois pelos hieroglifos no Egito, pela tradição oral na Índia, também pela simbologia da China e assim por diante, na África, no centro da África. Então, a nossa trajetória humana é um retrocesso para depois poder caminhar
na direção da luz novamente. Então, nós que aqui estamos na Terra, o que temos em comum é isso, é o degredo, né? Nós todos somos exilados de algum lugar. Nós todos falhamos gravemente em encarnações pretéritas. E quando eu digo encarnações, em um ciclo longo de encarnações. Alguns livros chegam a falar em pelo menos 6.000 anos, outros vão mais longe. Bom, nós não nos lembramos disso, graças a Deus, porque se nos lembrássemos, ou nós permaneceríamos constantemente na culpa e no remorso, porque veríamos diante de nós os nossos algozes e as nossas vítimas, né, na nossa família, no nosso ciclo de amizade, no nosso ciclo de convivência, porque nós reencarnamos em blocos, né? São grupamentos de pessoas que têm pendências para resolver, ao mesmo tempo que têm afinidades. Ou então, ao invés de enlouquecermos, nós entraríamos num processo de imensa dificuldade, de compreensão, de medo, de recaída e assim por diante. Tanto que só agora, nesse tempo que a gente chama de transição planetária, é que esse conhecimento tem vindo à tona, né? Porque hoje está disponível na internet, tem livros inúmeros que falam sobre isso, tem várias pessoas que estudadas, que compartilham essas informações, né? Que nos trazem esses dados e que nós, de fato, podemos buscar. Ao mesmo tempo em que tem muito o que a gente chama de falso profeta também, porque muita gente que fala sem conhecimento de causa, querendo angariar fundos, querendo simplesmente aparecer, ou até de uma forma mal intencionada de enganar pessoas. Mas tem muito conhecimento sério que está disponível, onde se pode estudar isso, e complementando assim a revelação espírita, né? No meio esotérico, principalmente universalista, a gente vê muita informação sobre isso disponível. Mas o que isso nos interessa? É que se nós hoje temos acesso a essas informações, nós também devemos saber que cabe a nós uma responsabilidade maior. Então, durante alguns milênios, no esquecimento, se nós chegávamos aqui e simplesmente guerreávamos, se lutávamos para nos defender, se lutávamos porque alguém nos ameaçava, e aí nós tínhamos um direito de resposta, um direito de sobrevivência, né? De tentar manter a segurança da nossa família, da nossa pátria, isso era uma coisa. Outra coisa é quando as guerras começam a acontecer sem sequer que haja uma ameaça concreta, sem sequer que haja um grave risco ou uma proporção de dano que a gente pudesse mais ou menos encontrar uma equivalência ou uma justificativa moral de fazer isso. E o que eu vejo de maneira muito perigosa é uma coisa relacionada ao direito internacional, que até a Guerra do Golfo, Primeira Guerra do Golfo, quando teve o atentado naquele período ali, pouco antes do atentado de 11 de setembro, e depois principalmente no 11 de setembro, com as Torres Gêmeas nos Estados Unidos, alguns juristas muito inteligentes, ou talvez espertos, no sentido da inteligência que não é tão preocupada com a ética e com a moral, elaboraram uma tese de que não basta o direito de responder no mesmo grau e força quando nós somos ofendidos, que nós então teríamos o direito de agir preventivamente. Imagina se a gente adota isso no extremo das nossas vidas, né? Então, se eu estou diante de alguém que eu não gosto, basta eu dizer que eu me sinto ameaçado e vou lá e dou um tapa na cara dessa pessoa ou coloco em risco a vida dela, né?
Se eu estiver no trânsito e desconfiar que um carro pode me fechar, então eu posso avançar na frente dele, fechando antes que ele me feche. Se eu desconfio que eu posso ser enganado numa loja, então, para me proteger, eu posso saquear essa loja. Imagina se a gente vai levar essa ideia ao extremo. E quando a gente compara, por exemplo, com a mensagem de Jesus de dar a outra face, aí então é totalmente inexplicável. Existe um princípio que foi extraído da mensagem de Jesus, amar ao próximo como a si mesmo, né? E que lá no Oriente tinha ideias parecidas, não exatamente igual, mas ideias parecidas, como por exemplo, não faça a ninguém o mal que você não gostaria que fizesse a você, né? Então isso é um princípio comum nos países orientais, China, Japão, né? O Extremo Oriente ali. E aí, então, estudiosos, filósofos sérios, cunharam o que chamam de princípio da reciprocidade. Tá? Não fazer às outras pessoas, aliás, fazer aos outros o que se espera que seja feito para nós. Né? Então, esse princípio da reciprocidade, ele tem perfeita conexão com a mensagem de Jesus, de amar ao próximo como a si mesmo, ou seja, eu vou fazer ao outro o que eu gostaria que o outro fizesse a mim, né? Ainda que no caso de Jesus se espere o amor incondicional, mas como a gente não está nesse estágio, né? A gente não está naquele degrau da oração de São Francisco, amar que ser amado, né? A gente ainda está aprendendo. Então, pelo menos quando a gente faz, ainda que esperando uma reciprocidade, já é um tremendo avanço na sociedade, nas nossas relações humanas. E é por isso que em casa é muito importante o carinho, o cuidado, a atenção, né? Porque quando a gente dá o carinho, o cuidado, a atenção, a gente acaba recebendo de alguma forma isso, por mais que em alguns momentos tumultuados isso não aconteça assim. No Brasil, mais especificamente no Rio de Janeiro, nós tivemos um grande ativista, né? Uma pessoa que era moradora de rua, que vivenciou o episódio do incêndio do circo de Niterói, embora não fosse vítima, mas socorrendo as vítimas de lá, e que depois resolveu deixar a família e sair pela cidade, escrevendo os seus poemas, os seus murais, tendo que a frase mais conhecida dele é: gentileza gera gentileza. Então ali também a mensagem crística, né? Do princípio da reciprocidade, do princípio do amor ao próximo como a si mesmo, do princípio de não fazer aos outros o que não se quer que seja feito a nós. Então, quando há essa justificativa jurídica do direito internacional, e isso vale para efeitos de ONU, vale para efeitos de todos os tribunais que julgam crimes de guerra, direitos humanos, assim por diante, né? Vai criando uma convicção, uma jurisprudência, como a gente diz. Então, as nações hoje, elas se veem no direito do ataque. Esse é o princípio que, por exemplo, de alguma forma tenta justificar a invasão russa na Ucrânia, porque sob o argumento deles, a Ucrânia estava se fortalecendo com a OTAN e a OTAN poderia colocar armamentos na divisa com a Rússia, então preventivamente a Rússia invade a Ucrânia para evitar que ela fique ameaçada. A gente vê agora essa guerra do Oriente Médio, onde os países, pelos mecanismos de inteligência, se sentem ameaçados
e então preventivamente invadem, né? Embora, no caso específico de Israel, ele de fato sofria vários ataques. Não estou defendendo, nem acusando ninguém, mas de fato tinha vários mísseis já dirigidos e ataques de terrorismo. Os Estados Unidos utilizou o ataque das Torres Gêmeas e, com receio de novos ataques, então percorre o mundo inteiro atrás daquele que seria o mandante, digamos assim, que era Bin Laden. Vocês se lembram dessa história. Então, por que eu estou tocando nesse aspecto? Porque é muito perigoso o nosso tempo, a discussão sobre os limites da moral fora do princípio da reciprocidade. É muito perigoso. E a gente vai ouvir gente muito inteligente, muito astuta, com uma elaboração muito sofisticada, tentando defender isso. A gente já está vendo, né, por exemplo, para onde está indo o debate político. Na medida em que prevalece mais a ofensa pessoal, a investigação pessoal, do que as discussões de políticas públicas, de ações que poderiam gerar o bem social, de medidas necessárias para corrigir os problemas das cidades. E aqui, olha, não importa o partido, estamos discutindo o efeito espiritual que isso causa, né? Nós sabemos, pela revelação da mediunidade de Divaldo e de outros espíritos, Chico Xavier também falou isso, e outros espíritos, que o Brasil recebeu alguns milhares de espíritos que tinham ajudado Kardec na disseminação do espiritismo no final do século XIX, na França e na Europa. Então vieram reencarnar no Brasil. Ótimo feito, por isso que nós temos um espiritismo tão forte aqui, né? Não há um espiritismo assim em nenhum outro local do mundo. No entanto, o espiritismo do Brasil é muito forte. Por quê? Porque são, talvez nós aqui, de alguma forma, ligados a Kardec, influenciados por aquele pensamento iluminado, pedimos para reencarnar aqui, para disseminar e testemunhar os ensinamentos do espiritismo, né? Agora, ao mesmo tempo, há um pedido daquele que é o guia espiritual da França e da Europa, o espírito São Luís, que foi rei também, pedindo que Ismael, esse que a gente faz a prece inicial, né? Ismael, que é o patrono, o guardião do Brasil, e que a história bíblica nos conta que seria o primeiro filho de Abraão. Então, antes da criação da descendência dos chamados judeus, dos hebreus depois, né, filhos de Isaac, Jacó e assim por diante, Abraão teve um filho com uma escrava egípcia, porque Sara, a mulher dele, era infértil, não conseguia ter filhos, e ele precisava deixar uma descendência. Então ela mesma escolhe a escrava, indica a Abraão, nasce o filho. Esse filho se chama Ismael. Só que logo em seguida Sara engravida, e aí, com ciúmes da escrava e ao mesmo tempo receio de que Abraão privilegiasse Ismael, que era o primeiro filho, ao invés do segundo, que era Isaac, pede que Abraão expulse das suas terras a escrava. Veja como começa a história bíblica, né? Tolerância aonde? Estou falando de tolerância. Tolerância aonde? Sim, na história que deveria ser, em tese, aquela mais coerente e espiritualizada, né, com o traço que nós temos de religioso, de todos nós aqui que descendemos por tradição, né, já começa estranha, né, já começa torta, errada. Então Abraão, que é o grande patriarca, ele expulsa seu filho pequeno, criança, com a sua escrava, para longe dali, e dali dá início, obviamente, uma descendência nova, que se misturaria com outros povos, depois semitas, né, e de lá descende, supõe-se, né, todo
todos os povos que vieram daquela corrente que povoam, vamos dizer assim, o Oriente Médio e a Ásia Central, né? E alguns de nós, porque a miscigenação chega até aqui, né? Então, esse Ismael, a gente lê lá no Brasil, o Coração do Mundo, o Pátrio do Evangelho, foi escolhido por Jesus para trazer a cruz iluminada, né, do Evangelho, que estava na Palestina, para cá, já prevendo os eventos que aconteceriam ali e já também preparando essa pátria brasileira, na época ainda dos indígenas, que recebesse aqui os filhos em sofrimento, os endividados da terra, porém mais mansos, não belicosos, não mais propensos a guerras. Então é isso que diz lá, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Então nós somos espíritos que viemos como escravos, viemos como degredados de Portugal, né? Fomos massacrados aqui como indígenas, né? E assim por diante, ou exilados também de outros planetas pela miséria, pela pobreza, pelas guerras e assim por diante, migrando para cá, porém ligados de alguma forma ao Evangelho de Jesus pelo despertamento. Nós sabemos das nossas dificuldades como povo, nós sabemos da corrupção deslavada, do jeitinho brasileiro, né? da impropriedade com que nós lidamos com as normas, as leis. O brasileiro é um povo que desrespeita muito qualquer norma, né? A começar pelo horário, muito difícil. Acho até que a gente é bem aqui, a gente está bem aqui. A gente aqui consegue começar no horário, mas a gente sabe que fora daqui o costume é chegar atrasado, né? E às vezes chegar muito atrasado, coisa que os outros povos não conseguem compreender por que o brasileiro faz tanto isso. Então nós temos vários defeitos morais, né? Nós temos um péssimo, uma péssima organização política, nós temos uma péssima organização econômica, nós somos desregrados em diversas coisas, mas nós somos um povo manso. O Brasil nunca teve uma revolução civil. O Brasil, por mais difíceis que fossem os momentos, o Brasil enfrentou uma única guerra porque foi atacado no Paraguai. E ainda assim gerou um pequeno karma, mas, segundo nos diz a espiritualidade, resolvido com a construção de Itaipu. Chico nos diz que o karma da escravidão não é da nação brasileira, que é da nação portuguesa, porque o Brasil ainda estava sob o domínio de Portugal. E quando virou Brasil, todos os esforços foram feitos pela coroa para que, principalmente do Pedro II, para que a escravidão se encerrasse. O Pedro II lutou por 40 anos com os políticos e os senhores de terra, plantadores de café e cana, para extinguir a escravidão. O Brasil foi um dos últimos países a acabar com a escravidão. Então, obviamente que essas pessoas envolvidas nisso têm os seus karmas pessoais, mas não a nação brasileira, segundo nos narra a espiritualidade. Então, nós temos uma tolerância, né? Há racismo no Brasil muito grave. Há preconceito no Brasil? Sim. Há discriminação? Sim. Há, e muito grave. Mas não há guerra em decorrência disso. Eu não estou diminuindo a importância do efeito do racismo, da discriminação, do preconceito. O que eu estou só contextualizando no sentido das guerras, né? Os Estados Unidos, por exemplo, enfrentou uma guerra civil por conta do racismo. A Guerra de Secessão. E várias outras nações enfrentaram também. E várias outras nações promoveram verdadeiros genocídios. O genocídio no Brasil é do povo indígena feito pelos portugueses. Então, a nação portuguesa e as pessoas envolvidas nisso, esses têm karmas relacionados a esse genocídio indígena, à escravidão negra, né? Dos pretos trazidos da África e assim por diante.
Mas no Brasil há, por incrível que pareça, uma chama de tolerância. Às vezes até demais. Porque, por exemplo, nós toleramos demasiadamente os políticos corruptos, os desmandos sociais em geral, né? Nós às vezes somos tão pacíficos em casa que a gente permite que a violência doméstica chegue num ponto do absurdo, né? Do abuso, né? Do estupro, do desequilíbrio, da violência bruta, do feminicídio, né? Do assassinato. Então isso é uma característica do brasileiro, num defeito moral até ao contrário desse excesso de mansuetude, digamos assim, de não agir com belicosidade, de não retribuir, vamos dizer assim, a violência dessa forma, né? Eu não sou especialista nesses estudos, mas eu estou trazendo dados que estão de domínio público e que também se associam à interpretação espiritual. Então, São Luís, por conta disso, sabendo que o Brasil herdaria os mais mansos, aqueles que não eram os mais guerreiros, já tinham sido guerreiros, nós todos somos muito guerreiros, mas que já estávamos, pelo sofrimento, pelas dificuldades da vida, já estávamos nos acalmando, já estávamos mais associados ao Evangelho, né? E é por isso também que o Brasil é uma nação muito religiosa. Se a gente vai para os outros países, com exceção das nações islâmicas, ou as que têm uma religião mais cultural, como o Japão, com o shintoísmo, ou na Índia, que é também a cultura, não é exatamente uma religiosidade, o Brasil é o país mais religioso do mundo, proporcionalmente. Aqui todo mundo tem alguma religião. É difícil alguém dizer, não, eu sou ateu. Mesmo esse que se diz ateu, é mais comum ele estar pensando que ele é agnóstico. Ele diz assim, eu acredito em Deus, eu só não tenho religião. Antigamente ele dizia assim, não, eu sou católico não praticante. Aí agora, na entrevista, ele já diz, não, eu sou agnóstico, ou eu sou ateu, mas na verdade ele acredita em Deus. E muitas vezes ele acredita em reencarnação. Então, voltando, São Luís pede a Ismael, pede a Jesus, e Ismael diz assim, tudo bem, você vai ficar com o filé mignon aí, entre aspas, né? Mas assim, uma parte que não é belicosa, que não é guerreira, então, por favor, leva esses políticos desgraçados que só querem guerrear, porque eles vão ser minoria e a maioria tem que suportar e lidar, né? E obviamente que na lógica evangélica e da lei de causa e efeito fazia todo sentido a gente herdar todos os piores generais, todos os piores mandantes, comandantes, reis, imperadores, né, Césares e etc., para reencarnarem no Brasil, com raras exceções, a fim de que eles fossem políticos aqui, mas cerceados para não terem na mão o poder de guerra. Então a gente assiste a esse Brasil que desgraçadamente tem uma trajetória péssima política desde o final do Império, né? Desde a proclamação da República. É muito raro você ver um momento de lucidez, de uma decisão correta para o bem comum, sensata de um governante. E mesmo aqueles que são às vezes idolatrados por nós brasileiros por falta de enxergar um grande herói, então a gente começa a admirar um ditador como Getúlio Vargas, né? É curioso isso. A gente começa a tolerar o político que rouba mais faz, né? Essa é uma característica nossa, um defeito moral grave, mas faz falta uma referência, porque está no nosso balanço, na nossa propriedade de lei de causa e efeito. Nós somos muito imorais ainda, mas ainda assim mansos. Então nós temos essa característica, mas nós não recebemos aqui aqueles
que eram grandes líderes da humanidade, propensos às guerras. Esses ficaram destinados a nações que iriam viver experiências específicas relacionadas a isso, né? Como se deu na primeira, todas as revoluções, digamos assim, né, que a gente assistiu de 1500 para cá, principalmente de 1700, né, até o início do século XX, depois Primeira e Segunda Guerra Mundial. Então, todas essas guerras e revoluções desse período, dos últimos 250, 300 anos, elas estão relacionadas a esses grandes momentos em que os espíritos voltavam à Terra para se testar, para tentar se tolerar como nação. A gente olhando hoje, países como, ou territórios, digamos assim, povos como França, Alemanha, Itália, Inglaterra, Espanha, que parecem tão civilizados aos olhos atuais, né? Ali foi a região que mais guerreou durante quase 2000 anos. Depois que Júlio César acabou com o domínio que tinha ali dos celtas, dos druidas, botando fogo, né, nas florestas, os povos que foram se juntando ali ficaram cada vez mais guerreiros e belicosos. Não é à toa que a gente vê a Primeira e a Segunda Guerra Mundial florescerem ali num contexto praticamente sem sentido, né? E a gente vê guerras que duraram 100 anos, a gente vê guerras religiosas, né? Nós que somos espíritas acompanhamos, por exemplo, o evento da Noite de São Bartolomeu, né? Em que a rainha cria uma armadilha para os protestantes, né? Convida o líder deles para casar com a sua filha, e no entanto, na celebração do casamento, nessa noite, alguns milhares de protestantes são mortos simultaneamente, né? Diz também a tradição espírita que nós temos um dedinho lá, estávamos ali por esse meio também, nessa época, em torno de 1500 e alguma coisa. Então vejam, tolerância, não dá para falar de tolerância do agora, a tolerância de sempre, da nossa história, da nossa trajetória, porque nós somos espíritos e acreditamos na reencarnação. Nós sabemos que o que nós fazemos hoje tem uma conexão com o nosso passado. Nós sabemos que a pessoa que nos tira do equilíbrio, ela está trazendo uma vibração, uma ideação, ainda que inconsciente, de vingança, de algo que ela se sente ainda machucada, ofendida. As antipatias não são por acaso. Então, a tolerância, ela precisa ter um esclarecimento espiritual, porque senão não tem perdão. Porque se a gente for raciocinar sobre as ofensas e colocar na balança, no papel, gente, qual é o lado que está certo e qual é o lado que está errado? Quem começou a guerra? Quem começou a briga? Quem primeiro provocou? Ou quem provocou de forma mais grave? Né? É mais ou menos como se hoje a gente pudesse, numa decisão sensata, política, como já tentaram tantos, dizer a quem pertence aquela terra do Oriente Médio. Porque cada um tem a sua versão da história. Porque se for para discutir por anterioridade, então eu acho que a gente tem que pegar nossa mala e ir embora e deixar para os índios no Brasil. Não é? Não é isso? Se o critério é anterioridade, gente, desculpa, vamos embora. Isso aqui tudo é dos índios, nós estamos errados. Libera tudo para eles. E os americanos também e o resto do mundo. Porque então, talvez a única terra originária seja no interior da África, não sei. Ou ali entre o rio Tigre e o Eufrates, que diz a tradição, da onde floresceram os primeiros primatas com alguma racionalidade e organização social.
Então, o que é tolerância? A tolerância é defender o território, é dizer, essa propriedade é minha. A tolerância é dizer, não, eu que trago dinheiro aqui para casa, portanto eu que mando. A tolerância é dizer, não, eu sou mais velho e portanto eu tenho que ser respeitado. Ou eu sou mais jovem, mais capaz, mais inteligente, então eu é que tenho que mandar. Ou usar de artifícios de preconceito, racismo, minorias, para dizer, não, nós é que temos que mandar porque a vida inteira nós fomos perseguidos. Vejam, não há como se chegar a um consenso numa argumentação racional, lógica, porque essa lógica ela é repleta de interesses pessoais, de vieses, de coisas que nos direcionam para um egoísmo, que nos direcionam para o orgulho ferido, para uma circunstância que no fundo busca satisfazer os nossos desejos e não os dos outros. E às vezes até impedir que os outros sejam felizes só por inveja. Nós não podemos ser ingênuos e pensar que a humanidade está num estágio em que nós vamos escrever leis que todos vão cumprir. E que essas leis serão justas, serão corretas. Não é assim, nós não estamos nesse estágio. Nós temos pessoas com freios morais, né? E pessoas que são completamente zeradas de freios. Elas não têm nenhum critério de julgamento, senão a própria doença, a própria psicose, né? a própria percepção egocêntrica, narcisista do que ela quer. A ciência fala disso, a psicanálise fala disso, a sociologia, vários estudos apontam para a psiquiatria, o psicopata, né, que é muito comum, infelizmente, na sociedade. Então, quando a gente vê maldade nas empresas, por exemplo, com assédio moral, assédio sexual, né, o abuso mesmo, né, tratando pessoas como coisas, as pessoas que assumem esses papéis, elas têm um problema sério de freio moral. Elas não percebem, e às vezes até elas têm um certo prazer, uma certa saciedade de ver o sofrimento do outro. Eu fico imaginando as pessoas que se candidatam a posições que sabem que vão ter que demitir pessoas, porque há cargos que servem para isso. Então, como que a pessoa se sente feliz em fazer isso? Então, há determinadas escolhas nossas na sociedade que elas não são passíveis de uma discussão de tolerância pela conversa. Não dá para fazer acordo e conciliar com todo mundo. Por isso que no Evangelho, no Espiritismo, a gente diz, olha, é preciso perdoar 70 vezes, 7 vezes. Há duas referências fortes na Bíblia sobre isso, né? Essa é a pergunta de Pedro, Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar? 7 vezes? Eles falam muitas, ele fala 7 vezes? Ele fala, não, 70 vezes, 7 vezes, ou seja, uma expressão para dizer, é o infinito, tem que perdoar sempre, né? Mas lá, no livro do Gênesis de novo, quando Caim mata Abel, conta a narrativa que Deus aparece e ao invés dele punir Caim, ele pede que Caim se exile, se afaste e marca na testa de Caim para que ninguém faça uma ofensa, ninguém se vingue de Caim. E aquele que se vingasse de Caim, que tentasse fazer a ele uma ofensa, ele sofreria 7 vezes, aí não sei mais quanto mais, a dor que ele havia provocado. Né? Então, a questão do perdão está associado não a uma lógica de compreensão e de conciliação em que a gente tenta fazer com que o outro se mostre racional, coerente, sensato. A lógica do perdão é sobre nós, não é sobre o outro, é sobre nós. A lógica do perdão é saber o quanto nós temos capacidade de construir resiliência e, principalmente,
de nos livrarmos dessas armadilhas, porque nós não somos obrigados a permanecer prisioneiros das pessoas que nos machucam, das pessoas que abusam de nós, das pessoas que nos enganam. Nós precisamos aprender a lidar com isso e nos livrarmos disso, se for o caso, utilizando dos meios de justiça terrenos, né? Polícia, Poder Judiciário, denúncia, televisão, reclame aqui, o que for. Veja, mas sem o rancor e sem pretender a vingança. Porque esse ciclo é que precisa se encerrar. E ele tem que encerrar pelo que for mais capaz de perdoar. Porque aquele que começa o ciclo do perdão se livra desse fluxo, dessa corrente de expiações. E o outro vai ficar até que ele se dê conta que você já se livrou e ele continua ali, aprisionado. Então, a tolerância só é possível compreensão e ação pelo ciclo de reencarnação. Só assim é possível. Não tem outro jeito. Porque nós todos, olhando pelas reencarnações, nós todos falhamos. Nós todos fomos guerreiros, rebeldes, maldosos, cruéis. Nós todos magoamos, xingamos, traímos. Nós todos. Então, aquele que hoje é vítima, né, quem quer que ele seja, ele fez isso tudo no passado. E aquele que repete essas ações é porque não despertou. Então, quem é que é capaz de perdoar? Aquele que continua na maldade, na crueldade, achando que está tudo normal? Ou é aquele que começa a entender esses mecanismos e procura se cercar de uma amorosidade? O que a gente vê sobre a tolerância na espiritualidade? Em primeiro lugar, a frequência determina tudo. Quando a gente entra em sintonia com aqueles que produzem a maldade no mundo, a gente imediatamente se coloca na possibilidade ou de ser vítima ou de virar o gosta bem. Então, e tudo é frequência. Vocês repararam que Jesus, quando saía com os discípulos, os apóstolos, ele afastava esse grupo das grandes cidades? Ele tirava os discípulos seguidores dele dos costumes, das tradições. Ele levava para os campos, ele atravessava desertos, ele levava para o lago, para os montes, né? Por quê? Porque ele queria mudar a frequência vibratória dos seus apóstolos e dos seus discípulos. Não era apenas um exercício de erudição. Jesus não veio aqui falar como um grande professor, um grande mestre. Ele falava, mas ele fazia principalmente uma mudança vibratória. Então, se a gente se permite vibrar na mesma frequência daqueles que são maus, cruéis, vis, por que a gente não iria sofrer as mesmas consequências? A não ser que a gente seja missionário muito elevado. Nós somos um anjo elevadíssimo que já não sente mais as tentações e já não se preocupa mais. Estou falando aqui de alguém que seja crístico, né? Que possa conviver no meio dessa maldade toda e não ser afetado por ela. E quantos tentaram fazer isso e falharam? Um daqueles que é conhecido no meio espiritualista é Maomé, que segundo a tradição foi a encarnação de Moisés. Então, não é simples querer bancar o herói diante da maldade. Nós temos que mudar a frequência. Como é que a gente muda a frequência? Saindo de perto, fazendo preces, então, para elevar os nossos pensamentos, pedindo sinceramente para essas pessoas que eles despertem e que os espíritos os protejam e nos protejam, né?
e vibrar naquela faixa, por exemplo, do Ho Oponopono. Sinto muito, não sei porquê, me perdoe. Eu te amo, de verdade. E sou grato. Então vejam, esse exercício do Ho Oponopono modifica tudo. Então, a gente mudar a frequência faz uma tremenda diferença em relação à maldade. Também, não entrar na faixa de violência torcendo para quem ganha ou quem perde. Ficar ali atento, curioso, para saber como as coisas se desenrolam. Então, ficar preso à televisão, a notícias, a redes sociais, não é uma coisa boa. Uma coisa é a informação, a outra é ficar preso àquela sintonia, àquela faixa vibratória. A segunda coisa é fortalecer a nós mesmos com outros objetivos. Então aí não é só a frequência, mas são as atitudes, né? Os objetivos concretos de vida que nós precisamos ter. E nesse caso, o Espiritismo nos diz a resposta: amai-vos e instruí-vos. Então nós temos que fazer o quê? Praticar a caridade e o estudo. Porque sem a gente estudar, a gente não produz o esclarecimento, a gente não entende as coisas. Então nós temos que estudar muito. Eu vi outro dia, do Pondé, filósofo, a seguinte frase: quando eu me deparo com alguém que tem muitas certezas e acha que já encontrou toda a solução para o mundo, eu só tenho uma coisa a comentar: essa pessoa leu muito pouco. Eu achei ótima essa frase, porque quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que as saídas não são simples, e não são fáceis, e não são rápidas, e que o que um diz que é verdade, tem outro dizendo que não é. E é muito difícil a gente encontrar o sentido e os significados sem um caminho ético, sem uma ponte de amorosidade que nos conduza a essas respostas, que é aquele princípio da reciprocidade. Então, mudar a frequência é uma coisa primordial que nós temos que fazer. E o segundo, amar e nos instruir. Aí alguém pode dizer assim: mas eu tenho uma pessoa com quem eu convivo que ela é muito violenta e eu tenho medo, porque se eu sair, ou se eu denunciar, o que for, ele vai, ou ela vão me matar. Sempre tem esse risco. Sempre tem. Mas você já tem uma resposta que você vai morrer ali. E você vai continuar sofrendo. Você vai continuar nessa relação abusiva? Essa decisão é sua, de mais ninguém. Ninguém pode te tirar dali. Você tem que sair sozinho. Agora, você tem condição de elaborar estratégias para fazer isso. Sem se vingar, sem agir com a mesma violência. Então, a situação que oprime é aquela que aprisiona, mas tem sempre uma janela aberta. E do ponto de vista da espiritualidade, no momento em que a gente sinaliza assim: eu quero mudar a minha frequência, olha, imediatamente chegam espíritos para nos auxiliar. Imediatamente. Porque eles já estão de prontidão, só esperando. Então, quando a gente acende um faixinho de luz, dizendo: olha, eu quero mudar a minha frequência, eles já vêm, já limpam o terreno, já afastam os espíritos malfazejos, já melhoram a vibração para não dar um problema. E a mesma coisa vale para quando eu quero me desligar dessas pessoas, me desconectar dessa situação. E se eu também quero praticar a caridade, também vai aparecer imediatamente vários espíritos dizendo: olha, chama lá alguém que vai te indicar tal lugar que está precisando, ajusta o teu horário, as suas condições, porque a gente nunca tem tempo, né? Nem tempo e nem dinheiro. Então, a gente tem dois bolsos que doem muito, tempo e dinheiro, impressionante, né? Como esses bolsos doem na gente. Então, mas se a gente tem um desejo sincero, a espiritualidade já arranja uma forma de facilitar, de organizar isso, né? E quando a gente resolve estudar, não só o tempo aparece, mas como aparece a disposição, a vontade, os textos certos, corretos, né?
Eu, quando cheguei aqui, a primeira vez, perguntei para a Dona Paula, falei, Dona Paula, muito obrigado, gostei muito de ter vindo aqui, nunca tinha frequentado o Espiritismo, não entendo nada disso, como é que eu faço? Ela falou, fica tranquilo, meu filho, os Espíritos vão te instruir, você vai saber tudo que você tem que fazer. A minha vida toda, desde lá, 27 anos, foi exatamente assim. Eu sempre sei o texto que eu preciso ler, aparece para mim. O vídeo que eu tenho que assistir, a palestra, o lugar que eu tenho que ir, sempre, sempre, sempre. Por quê? É a predisposição. Se a gente tem a boa vontade, como dizia São Francisco, o resto vem. É a boa vontade. Então, a tolerância, ela está na boa vontade. Porque a espiritualidade sabe que é difícil perdoar. Sabe que é difícil conviver. E a gente tem que pesar o quanto é o nosso dever, o nosso encargo, e o quanto é apenas uma forma da gente se apiedar da gente mesmo, se achar culpado, etc., e não conseguir sair. Mas existe todo um mundo de possibilidades lá fora, de coisas muito mais incríveis, de pessoas mais generosas, de pessoas amorosas que estão à disposição da gente, se a gente quiser. E há um mundo de conhecimento, há um mundo de frequências maravilhosas, ligadas à arte, ligadas à música, né? Não sei se vocês sabem, mas quando a gente vai mudando de dimensões, principalmente a próxima, que é a quinta, né, é a arte-ciência. O que é a arte-ciência? Senão o estudo, né, a sensibilidade diante das coisas, a compreensão da natureza. Então a gente tem que ter esse coração aberto a esse mundo que se apresenta para nós de uma forma nova, se nós quisermos. E, portanto, ser tolerantes pressupõe a compreensão do ciclo reencarnatório e a compreensão humilde de que nós precisamos dar um passo nessa direção. Primeiro, porque nós estamos despertos para isso. E receberemos todo o amparo, todo o auxílio, toda a ajuda para recomeçar a nossa vida, libertos dessa dívida e abertos ao que virá, na graça de Deus.